Olá! E no Dinheiro em Pauta de hoje, nosso consultor financeiro, Kleber Rodrigues, falando a respeito de aposentadoria. Olá, Kleber! Fala comigo, Vanessa, tudo bem? Como você está? Estamos muito bem. E falando a respeito de um assunto que é de interesse de todos, já foi muito discutido, principalmente no Brasil, enfim, várias leis também de aposentadoria, mas nos Estados Unidos, Kleber, como que uma pessoa faz para se aposentar? Olha só, aqui nos Estados Unidos tem várias formas que você pode, aliás, vários caminhos que você pode trilhar, mas de uma maneira simples, você pode utilizar tanto do governo, que aqui o INSS daqui se chama Social, né, o social que a gente fala aqui, para as pessoas que estão morando aqui, que possuem documentação aqui, eles podem se aposentar através do governo federal, através do governo americano. Só que a gente costuma falar que a aposentadoria pelo social aqui nos Estados Unidos, ela não é igual no Brasil. Eu costumo dizer que até o nosso INSS do Brasil é um pouco melhor, porque ele tem um mínimo, né? E aqui nos Estados Unidos você não tem um mínimo. Então aqui você tem que contribuir por um período de tempo, você tem que ter uma pontuação, quando a gente está falando da questão de governo, né? Então você tem que somar até 40 pontos ao longo da sua jornada, né? Você tem que ter pelo menos uma contribuição mínima de 10 anos, e aí é calculado, é feito um cálculo em cima disso para que você tenha uma aposentadoria. Mas nós temos também a aposentadoria privada, que ele é muito forte aqui nos Estados Unidos, e eu queria poder falar um pouquinho com você sobre isso hoje. Então vamos lá, aposentadoria privada, como funciona, Kleber? E é interessante também que eu gostaria que você esclarecesse esses modelos que nós temos hoje nos Estados Unidos de aposentadoria privada. Certo. Aqui, diferente do Brasil, nós temos muitas opções, tá? Então, quando a gente fala de aposentadoria privada, temos vários caminhos onde nós podemos percorrer aí e tal. Depende do tamanho da empresa, depende o tipo de benefício que ela quer dar para o seu colaborador, mas falando de uma forma simples, tá? Você pode ter um plano de 401k, que a gente chama, que é um 401k. Esse plano, basicamente, as médias e grandes empresas, elas contratam esse produto para dar de benefício para o seu colaborador. Então, um dos planos mais famosos que nós temos aqui nos Estados Unidos de aposentadoria é o 401k. É um plano que a empresa contribui uma parte, você contribui uma outra parte, e lá na sua aposentadoria, a partir dos seus 59 anos e meio, você pode fazer uma programação para retirar esse dinheiro até o final da sua vida. Tá? Então, é um tipo de produto muito comum aqui nos Estados Unidos, é muito comum também nas médias e grandes empresas. Uma coisa que nós estamos trazendo, a gente consegue fazer esse tipo de plano para pequenas empresas também. Então, empresas que têm aí 2, 3 funcionários, até 200 funcionários, que é considerado a empresa pequena aqui nos Estados Unidos, nós conseguimos ajudar os empresários com esse tipo de aposentadoria. Mas também tem as pessoas que são autônomas. Isso, exatamente. No caso dos autônomos, tem opções de aposentadoria também? Exatamente, Vanessa. Temos opções para autônomos. Ele pode contratar vários tipos de produtos e ele mesmo vai contribuindo para que ao longo da sua vida, ali de 20, 30 anos de contribuição, e lá a partir dos seus 59 anos e meio, 60 anos, 65, aqui a partir dos 59 anos e meio você já pode se aposentar, ele pode usufruir dessa aposentadoria. No caso de um brasileiro que vive e trabalha nos Estados Unidos, para se aposentar pelo Social Security, é possível? É possível, é possível. Ele precisa ter documentação, ele precisa ter um status válido que dê um work permit para ele e um social security, que a gente fala aqui. Então, ele tendo esses documentos, é possível ele se aposentar através do INSS americano, que se chama social. É possível sim. Agora, Kleber, e se esse autônomo, esse brasileiro, resolve voltar para o Brasil, ele perde esse direito? Não perde, Vanessa. No privado, a gente gosta de falar muito sobre isso, porque a pessoa ela pode continuar contribuindo, ela continua contribuindo mesmo estando no Brasil, ou ela interrompe a contribuição, ou ela para por um período, enfim, ou diminui. Existem várias formas que nós podemos fazer, e ele pode continuar com esse plano e lá na frente ele se aposentar. Então é possível, mesmo a pessoa voltando para o Brasil, ter uma aposentadoria em dólar aqui. E é possível investir em aposentadoria privada sem o Green Card?
Sim, sim. Essa é uma opção muito interessante. Inclusive, Vanessa, pessoas que estão no Brasil, que moram no Brasil, que têm o interesse de ter uma aposentadoria aqui nos Estados Unidos, existem algumas regras do governo americano, mas é possível até pessoas que moram no Brasil terem um plano de aposentadoria privada aqui nos Estados Unidos e se beneficiar de várias medidas que o governo americano tem aqui para quem quer se aposentar aqui nos Estados Unidos. Existe um valor ideal para guardar por mês, Kleber? Olha, Vanessa, você pode contribuir $100, $200, a partir de $100, $200, você consegue ter um plano de aposentadoria. Depende um pouquinho da idade da pessoa, se a pessoa é um pouquinho mais velha, já está ali na casa dos 40, 50 anos, a contribuição teria que ser um pouquinho maior, né? Porque a gente fala ali de 3 elementos principais quando você fala de acúmulo de dinheiro para o futuro. O primeiro é o próprio dinheiro, você tem que dispor de algum dinheiro para guardar. O segundo é os juros compostos, né? Os planos aqui, eles rendem a juros compostos. E o terceiro é o tempo. Quanto mais tempo você tem para contribuir, fazer esses juros compostos multiplicarem esse dinheiro, menos dinheiro você precisa colocar. Né? Então, a gente gosta de falar um pouquinho sobre isso quando vai definir qual o valor que a pessoa deve colocar ou não. Então, para entendermos de forma geral, é possível iniciar essa aposentadoria não é necessariamente a partir dos 59 anos. A pessoa pode começar a fazer a aposentadoria antes dessa idade, com 50 anos, ou até mesmo menos, para que ela venha ter este benefício depois de aposentada. Agora, uma coisa só para ficar bem claro para os nossos telespectadores. Qual é o período, quanto tempo ela tem que ficar pagando essa aposentadoria privada para poder receber o benefício? Tá. Falando na aposentadoria privada, Vanessa, o ideal é pelo menos a pessoa permanecer por 10 anos. Né? Menos que isso, fica muito pouco tempo de contribuição. Mas existem alguns tipos de aposentadoria aqui que o cliente ele pode colocar um exemplo, $500 mil e ano que vem ele já se aposentar. Então, nós podemos fazer a aposentadoria aqui para pessoas que estão com 60 anos, 65 anos. O limite para sair daqui é 75 anos. Então, é possível nós trabalharmos com isso. Mas o ideal, se a pessoa vai fazer uma contribuição mensal ali de 500, 600 mil dólares, não importa, pelo menos 10 anos. Se ela tem uma reserva e ela quer trazer essa reserva e transformar numa aposentadoria para o resto da vida dela, que a gente chama de renda vitalícia, Isso. aí a gente pode formatar de uma outra forma. E essa formatação é muito importante que você busque realmente um consultor financeiro, como é o caso do Kleber Rodrigues hoje aqui com a gente. Agora, Kleber, quais são os principais erros que as pessoas cometem a adquirir uma aposentadoria privada? Olha só, Vanessa, aqui nos Estados Unidos, você tem um benefício fiscal em alguns determinados tipos de planos. Então, o que acontece? O que é esse benefício fiscal? Ou seja, você tem um benefício de não ter que pagar imposto em cima dessa retirada lá na aposentadoria a partir dos 59 anos e meio. Por quê? Porque toda aposentadoria é uma renda e toda a renda você tem que pagar imposto de renda em cima dela. Então, tem alguns tipos de planos que nós podemos configurar para as pessoas para que lá na frente, quando ela for se aposentar, ela não precise pagar imposto de renda em cima desse valor. Inclusive dos juros que ela veio acumulando, ela não precisa pagar. Então tem que tomar bastante cuidado, porque às vezes a pessoa não conhece dos tipos de produtos que tem e para que ela está buscando, né? E aí ela pode pagar um imposto maior lá na frente sem ter a necessidade de ter pago esse imposto, entendeu? Kleber, uma dica prática para quem quer começar a cuidar do futuro ainda hoje. Olha, a gente diz que nunca é tarde para começar. Né? Não importa se você tem 40 anos, 45, 50 anos, 55. Uma característica, infelizmente, que a gente tem dos brasileiros aqui nos Estados Unidos, e deixa eu até voltar um pouquinho antes, a gente fala que estar aqui nos Estados Unidos é muito fácil da gente fazer dinheiro. Né? A gente sempre começa as conversas com brasileiros aqui, a pessoa vem para cá para trabalhar, para ter uma renda melhor, para ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, e isso é possível. A gente sabe que se você quiser, você faz dinheiro hoje. Vanessa, a gente tem uma rua aqui perto de casa que é de restaurante. Se eu quiser ir hoje à noite lá trabalhar, eu vou conseguir fazer uma renda, né, e ter um valor. E o brasileiro chega aqui, ele começa ganhando $10 a hora, depois ele melhora para 15, daqui a pouco ele está a 20, enfim, daqui a pouco ele é
é um empresário, ele mesmo cria a sua própria empresa, e o que acontece é que ele acaba gastando, do mesmo jeito que ele acaba ganhando muito dinheiro, ele acaba gastando muito dinheiro, porque aqui a gente tem muitas opções de consumo, né? E a gente tem muitas opções de estar alavancado aqui. Então aqui você financia o carro, você financia a casa, você financia o telefone, né? Então a gente acaba se alavancando muito aqui nos Estados Unidos, e você sempre está melhorando a alavancagem sua. Então, por exemplo, você começou a ganhar um pouco melhor, você pega o carro que você tem, dá de entrada no outro e faz uma parcela maior. Lá você ganhou um pouco mais, pega a tua casa que você tem, você dá de entrada numa outra casa e acaba pegando uma casa maior e aumentando também o seu custo. Então, o ideal é você ter um planejamento para o futuro, né? O plano de aposentadoria não vai te salvar de tudo, não é para ser a única forma de você se aposentar aqui. Você tem várias estratégias, né, imobiliárias aqui nos Estados Unidos, investimentos em ações, enfim, você tem várias estratégias para se aposentar. O plano de aposentadoria é uma delas, é um pedacinho onde você pode começar de uma forma simples, fácil e agora, lá, porque qualquer valor você consegue iniciar um plano de aposentadoria e começar a guardar alguma coisa lá para o seu futuro. E o mais importante é você ter qualidade de vida na melhor fase da sua vida, onde você vai poder usufruir de todo o seu trabalho, de tudo que você conquistou, fazendo um plano de aposentadoria. A nossa dica, obviamente, é o nosso consultor financeiro, Kleber Rodrigues. Kleber, muito obrigada pela sua participação hoje no Dinheiro em Pauta. Eu que agradeço, Vanessa. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau.